O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar as restrições para a doação de sangue impostas a homens homossexuais. A decisão foi adiada. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O plenário está analisando uma ação em que se questionam normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses, a partir da última relação sexual. Tive a oportunidade de falar com o Dr. Davi Uip, conhecido por todos como um grande infectologista, que fez uma série de ponderações, inclusive em relação aos temas técnicos que aqui nós tratamos, a questão da janela, de se poder fazer o exame nesse período, e ele disse que de fato, talvez para a população do Centro-Sul haja condições de se fazer, mas os estados do Norte e Nordeste não dispõem dessas condições e, por isso, há um temor de que uma mudança nessa regra sem os devidos acondicionamentos e sem os devidos procedimentos possa, na verdade, aumentar, contribuir para a infecção em casos que tais. Até agora, 4 ministros votaram para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque seriam discriminatórias. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que o sangue fique armazenado por um período até que não haja riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o voto proferido na sessão de quarta-feira e vai aguardar o ministro Gilmar Mendes se manifestar. Os países mais avançados do mundo adotam essa janela imunológica de 1 ano. Portanto, com relação a isso, creio que não seria recomendável que nós ingressássemos nesse campo, até porque não temos as condições técnicas para tais. Não há data para que o julgamento seja retomado. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, feita por emenda à Constituição do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado. O poder constituinte originário viabilizou aos tribunais de contas dispor sobre a própria organização e funcionamento e o fez com o propósito de assegurar-lhes a autonomia necessária para exercer a atividade fundamental, a integridade do erário. Essa norma protetiva não impede a extinção de Tribunal de Contas dos municípios mediante emenda cujo processo de elaboração tenha sido deflagrado por deputados estaduais. Não me parece que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tenha incidido em abuso de poder ou em desvio de finalidade. Inexistência de qualquer vício material que pudesse comprometer, invalidar a emenda que foi votada e que entrou em vigor, exatamente porque ela se coaduna, a meu ver, com as regras constitucionais que dizem respeito não apenas à proposta da qual surgiu essa emenda constitucional, mas especialmente porque a Constituição brasileira permite, na minha compreensão, que se tivesse exatamente a superveniência desta, que foi a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará. Bom, e quem está aqui para falar sobre a sessão de ontem é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, quais eram os argumentos dessa ADI para se derrubar a emenda do Estado do Ceará? 2 argumentos foram trazidos pelo autor dessa ação direta de inconstitucionalidade para que buscasse, de uma certa forma, afastar a extinção do Tribunal de Contas dos municípios e fazer com que esse órgão permanecesse, ainda que dentro da vinculação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O primeiro argumento era que essa proposta de emenda à Constituição estaria eivada de um vício de iniciativa, o que violaria alguns princípios federativos, o princípio da separação dos poderes e mesmo a autonomia do Tribunal de Contas. Isso porque a PEC teria sido apresentada por parlamentares estaduais, deputados estaduais, e não teria sido originária nem do Tribunal de Contas dos municípios, que seria diretamente atingido com a extinção, e nem pelo Tribunal de Contas do Estado. Vício de iniciativa, o primeiro argumento. E um segundo argumento é que essa proposta de emenda à Constituição, ela estaria eivada de um abuso de poder, na verdade, um desvio de poder
para legislar sobre essa matéria, uma vez que o principal argumento trazido pelo autor da ação era de que esses parlamentares que propuseram a proposta de emenda, eles estariam diretamente envolvidos e sendo investigados pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então, haveria, sim, um interesse muito maior, é como se, isso foi dito inclusive da tribuna, é como se eles estivessem legislando em causa própria para afastar a possibilidade desse tribunal fazer a investigação das suas contas, quando então eram prefeitos de alguns municípios no estado do Ceará. Isso porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão de fiscalização externa vinculado ao Poder Legislativo, mas para fiscalizar as contas do Executivo. Então, existe o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do Presidente da República, nos estados do governador, e a Constituição disse que, aonde existirem os tribunais de contas dos municípios, vinculados aos tribunais de contas estaduais, fiscalizarão as contas dos prefeitos. Então, havia uma alegação aqui de desvio de finalidade da propositura dessa emenda à Constituição. O ministro Marco Aurélio, o relator, afastou todos esses argumentos, entendendo, num primeiro momento, que não haveria vício de iniciativa, porque a própria Constituição do Estado do Ceará permite a propositura de PEC por 1/3 dos seus parlamentares estaduais. Então, deputados estaduais podem propor as emendas à Constituição. E o desvio de finalidade, ou o desvio de poder, né, do Legislativo, teria que ser comprovado por meio de provas, inclusive, o que não seria cabível em sede de controle concentrar de constitucionalidade na Suprema Corte. Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, isso não seria possível fazer. Ele afastou também o argumento de que a Constituição teria proibido a extinção desses tribunais de contas, dizendo que é absolutamente possível e, portanto, constitucional a supressão desses tribunais. O ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo acompanhado pela minoria, apenas o ministro Gilmar Mendes, eles acabaram divergindo, entendendo que haveria sim esse desvio de finalidade, o abuso do poder de legislar por parte desses parlamentares, e que a extinção desse tribunal acarretaria, de uma certa forma, um cerceamento na liberdade de fiscalização do Poder Executivo dos municípios. Mas, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes ficou vencido e prevaleceu no tribunal que a emenda constitucional 92 do Estado, que altera a Constituição do Estado do Ceará, é plenamente constitucional e que o Tribunal de Contas dos municípios naquele estado está definitivamente extinto. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua explicação. Por hoje, a gente se vê de novo semana que vem. Semana que vem. Até lá.